Bom dia, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Falaremos hoje sobre fundações, unidades 2, tipos de fundações e metodologias executivas. A aula 2.1 seria as fundações diretas. Então, quando falamos fundação direta, estamos falando das nossas fundações mais rasas, o tipo mais simples de fundação, a parte menos onerosa a nível de fundações em construção civil. Então, é uma coisa interessante. Devemos tomar em foco também que toda obra de engenharia civil deve ter uma fundação, e que esta fundação é um elemento de grande importância, tanto que a geotecnia, que é a área da engenharia que vai nos permitir trabalhar com fundações, ela deve atuar em obras de todos os portes, inclusive uma residência. Por que a importância de que atuemos numa residência, que tenhamos um estudo da geotecnia? Por questão de custos. Então, nós vamos fazer uma análise de um pilar de 30 toneladas forças em um solo descrito nessa sondagem aí ao lado. É uma sondagem um tanto quanto complicada, porque nós temos uma quantidade de areia fina e média, nós temos argila, nós temos silt, nós temos solo residual. Então é um solo um tanto quanto problemático. Não sei se seria o ideal fazer uma sapada. Provavelmente deveríamos partir para uma fundação mais profunda. Mas vamos ao próximo passo. Então, a gente, até o momento anterior, a gente estudou o solo, né? E agora chegou o nosso momento de escolher o nosso elemento de fundação, que vai interagir com o solo e formar o elemento de fundação. É um desafio bastante complexo, e que a gente na engenharia, no mundo da engenharia, está sempre se batendo com ele. Existem vários fatores, existem as fundações que suportam aquela nossa estrutura, e existe a facilidade ou não de executar essa fundação, existe o custo dessa fundação. Então nós temos que aliar os parâmetros. Nós não temos que chegar simplesmente e dizer, não, a fundação vai ser estaca flanque. Bom, a fundação vai ser estaca flanque, o equipamento de execução da estaca flanque é caro. Eu estou em Imperatriz e o equipamento está em São Paulo. O transporte desse material aqui poderia inviabilizar o que seria naquele momento uma fundação mais barata. O frete, como todo mundo sabe que aqui no Brasil onera bastante. Então, nós devemos também ficar atentos para as definições das normas, né? Que é a BNT NBR 6122 da BNT de 2010, que fala sobre fundações diretas. E entender como esses elementos interagem com o solo, como fazem a ligação da estrutura com o solo. E nessa norma nós veremos sapatas, blocos, radiês e tubulões. Então, quando vamos trabalhar com fundações, existem parâmetros de grande importância. Esses parâmetros estão ligados à grandeza, natureza e locação das cargas que serão descarregadas nas fundações, detalhes sobre as deformações verticais, recálculos admissíveis na edificação, tipo do solo, espessura, profundidade e resistência das camadas que constituem o subsolo local e localização do nível d'água do lençol freático. Então vamos analisar item a item. A grandeza, a natureza e a alocação das cargas que serão descarregadas nas fundações. É óbvio, nós temos que analisar se nós teremos um edifício, se nós teremos uma ponte, se nós teremos uma barragem, se nós teremos uma casa. Devemos ver também as deformações verticais, ou seja, os recalques admissíveis na edificação e os recalques aos quais
o solo suporta. Depois nós temos que analisar o tipo de solo, a sua espessura, a sua profundidade, ou seja, aqueles perfis geológicos que nós analisamos, onde nós calculamos as tensões devido ao peso próprio, tensões devido a acréscimo de cargas. Então, nós temos que os elementos de fundação, eles interagem com o solo de diversas formas. Nós temos as fundações diretas e as fundações indiretas. No caso das fundações diretas, elas irão interagir com o solo. Se pararmos para analisar, ele vai interagir pelo efeito de ponta, seria a ponta da estrutura. Seria o caso de uma sapata, seria o caso de um radier. Enquanto nós temos as fundações indiretas, que elas podem interagir com o solo através da resistência lateral, que é aquilo que a gente já falou muito, né, que é o solo não deixar com que a estaca penetre sobre ele, apertando lateralmente, e as fundações indiretas, elas podem ter uma resistência de ponta ou não. Muitas vezes a fundação indireta a gente só considera como se fosse uma resistência lateral. Então, como as fundações diretas vão transferir as cargas predominantes pela base, é comum o uso de bases alargadas para aumentar a eficiência desses elementos. Como teremos nas sapatas, nós temos uma base bastante larga, como teremos nos blocos, aqui nós temos sapatas, blocos, radiers. Segundo a NBR 6122, a profundidade das fundações rasas não deve exceder 2 vezes a menor dimensão em planta B, e a profundidade das fundações profundas tem no mínimo 3 metros. Então, a nossa menor dimensão da base, por exemplo, aqui temos ali uma base B, ela não deve exceder em 2 vezes. Então, se eu tenho uma sapata de 1 metro por 50 centímetros, ela não pode exceder 1 metro. Para o caso de fundações rasas apoiadas em solos de elevada porosidade e não saturados, é preciso ter cuidado, pois há a possibilidade do colapso por encharcamento, pelo fato de esses solos serem potencialmente colapsíveis. Vamos falar sobre as sapatas? As sapatas são elementos de fundação com concreto armado, dimensionados de forma que a armadura resista a tensões. Então, se a gente for olhar aqui, nós temos a armadura distribuída e ela deve suportar as tensões. Temos aqui ainda um lastro de concreto magro ou brita que nós temos que colocar para que a sapata não se apoie diretamente sobre o terreno. Os elementos de fundações sapatas podem ser várias formas, dependendo da posição dos pilares, sendo isolados quando recebe carga concentrada em apenas um pilar, distribuem a carga em 2 direções. Nós podemos ter pilares associados, no caso que um pilar é muito próximo do outro e a área necessária das sapatas se torne insuficiente, então nós usamos esse artifício de unir. Então seriam os pilares, seriam as sapatas, né, associadas, quando recebe mais de um pilar, podem ser alavancados quando um dos pilares está posicionado na divisa e corridos quando a sapata recebe cargas lineares e transfere para o solo. Essas sapatas de divisa realmente são sapatas um tanto quanto complicadas porque elas são excêntricas. Então nós temos aqui, nós temos uma sapata corrida, nós temos aqui uma sapata associada, onde ela recebe 2 pilares. Então, a solução de sapata foi muito utilizada em obras de todos os portes na antiguidade, né? Mas devido a patologias geradas em muitas edificações, hoje é uma solução adotada em obras de pequeno porte. Quando não há necessidade de mão de obra especializada, as camadas superficiais são resistentes para apoio de fundações. Uma outra aplicação de sapatas seria em edifícios com subsolos, já que muitas vezes a cota de escavação está muito próximo ao topo rochoso, ou seja, era uma prática muito utilizada, agora tem caído em desuso, mas era uma prática muito utilizada a gente colocar as garagens
é, abaixo do nível da rua. Então, à medida que você ia escavando, você ia chegando no terreno bom, na rocha, quase que não decomposta. Então, poderia sim usar, era comum se usar essas fundações de sapatos, mesmo em se tratando de obras de grande porte. Os blocos de fundação são muito parecidos com a sapata. Só que são blocos não armados, são simplesmente concreto puro. Então são elementos bastante robustos, podendo ser cônicos, escalonados e dimensionados para o concreto resistir às tensões de tração. Nós devemos ver, né, que ficar claro que em relação à tração, a resistência do concreto é muito baixa. Agora nós temos também o radier. O radier é uma fundação rasa, similar a uma laje, e recebe os pilares da obra, podendo destacar o seu bom desempenho quando precisamos uniformizar os recalques da estrutura. Estruturalmente, o radier pode ser dividido em 4 tipos principais. Gente, vamos notar aqui que o radier não é uma fundação para se lançar um prédio. Seria o que? Você tem um terreno estável. Vamos dizer, Antônio, quando a gente fez os prédios lá em Salvador, né, eu falo muito, nós tínhamos equipamentos de terraplanagem, então a gente conseguia emprestar ao solo a resistência necessária a suportar o peso daquela edificação. Então, radier foi uma obra muito bem-vinda. Então, nós temos aqui os tipos de radier, né, que seriam os radiers lisos, seria o ponto A. Nós temos os radiers com pedestrais, ou laje de cogumelo, nós teríamos aqui no caso B, nós teríamos o nervurado, e nós teríamos aqui um outro também em caixão. Os materiais empregados, podemos citar que ele é normalmente feito com concreto armado, mas hoje em dia nós estamos com uma nova vertente aí, que nós estamos usando um concreto protendido. Então, no caso das fundações rasas, tubulões, nós temos alguns procedimentos, padrões. Então, eles estão divididos em 3 etapas. Qual seria a primeira etapa? Seria a escavação das cavas. A escavação em solo pode ser manual ou mecanizada, mas quando mecanizada, deve ser paralisada 30 centímetros acima da cota de apoio e finalizada manualmente. Para escavação em rocha, podemos utilizar rompedores e explosivos, tomando o cuidado de, ao final, remover todos os blocos soltos. A preparação para a concretagem, antes da concretagem, você, como engenheiro responsável ou geotécnico, você deve garantir que o fundo da escavação esteja livre de material solto e se o solo está com a resistência esperada em projeto. Então, se houver necessidade de afundamento, o volume correspondente à diferença das cotas poderá ser preenchido com concreto FCK 10 MPa ou aumentar o comprimento do pilar. Então, gente, eu vou escavar e antes da concretagem de tubulões de fundação rasa, nós devemos analisar o terreno. Não é simplesmente dizer, deve escavar 1 metro e se escavar 1 metro, porque a gente tem que estar atento que a parte de sondagem, ele é sondagem, gente, é uma amostragem. Você não escava, você pode abrir um furo de sondagem 5 metros ali na frente, você tem uma mudança do terreno. Então é muito importante que nós acompanhamos. Então, se eu chegar em um determinado local que eu ver que eu não posso ficar nos meus 2 metros de profundidade a qual eu esperava, e eu vou precisar de descer a 4 metros, esses 2 metros que eu acrescentei, eu posso completá-lo com concreto de 10 MPa, ou então aumentar o comprimento do pilar. Eu mesmo, pessoalmente, sempre fiz aumentar o comprimento do pilar. E o fundo da escavação, ele deve ser preenchido com concreto magro, não estrutural. Pode ser o mesmo FCK 10 MPa, com a espessura mínima de 5 centímetros. Por quê, gente? Porque a nossa ideia é regularizar, fazer com que o concreto esteja em contato com a superfície plana. A concretagem da sapata também deve obedecer às especificações do projeto estrutural e realizar o controle tecnológico do concreto e aço.
Então vamos lá. Controle tecnológico do concreto, gente, isso aí, pelo amor de Deus, né? Nós somos engenheiros, isso é de suma importância, isso é necessário, nós temos que ter. E reaterrar depois da colha do concreto. Você não vai jogar a terra 2 dias depois de concretado para poder a terra estar roubando a água de cura do nosso concreto. E o controle tecnológico do aço, isso normalmente é feito pelas indústrias, isso não me lembro de ter feito em obra. Então, nós estamos aqui, nós temos um tubulão, né? É, assim, fica uma coisa meia complicada se tubulão é fundação rasa, se tubulão não é fundação rasa, mas aqui ele define, né? Ainda nas fundações diretas, como temos os tubulões que, por serem uma fundação profunda, atingem camadas mais resistentes e atendem às obras de pequeno e grande porte. A NBR 6122 define como tubulão o elemento de fundação em que, pelo menos na sua etapa final de escavação, há a entrada de trabalhador. Então, o que quer dizer? Define como tubulão no momento que existe a necessidade de um trabalhador entrar. O que seria o trabalhador entrar? O trabalhador ficar abaixo do nível do terreno. Tem muita gente que aprova tubulão, tem gente que não aprova tubulão, justamente por causa da exposição do trabalhador a riscos. O tubulão pode cair e matar o caba, né? E é interessante que a gente veja que o tubulão ele é composto pelo fuste e pela base, muitas vezes alargada, outras vezes não. Então, o procedimento executivo é solução em 2 tipos, céu aberto e ar comprimido. Então, nós temos tubulão que podem ser feito em céu aberto e ar comprimido. O que viria a ser em céu aberto? Estaria aberto, e no caso do ar comprimido, existiria uma canopla pressurizada, onde o trabalhador trabalharia lá dentro mediante a pressão do ar para que ele pudesse expulsar a água, caso esse tubulão estivesse escavando abaixo do lençol freático. Nos tubulões abertos, a escalação do fuste poderá ser manual ou mecanizada por meio de perfuratriz equipada com trados como ferramentas de corte. Se o solo for granular e as paredes da escavação estiverem estáveis, o fuste deverá ser revestido por um tubo metálico ou por revestimento de concreto moldado em loco. Então, os tubulões podem ser revestidos ou não. Qual é a importância da coesão dos solos na decisão de utilizar ou não? Gente, se eu tenho um solo que não é coesivo, é mesmo que cavar areia. Eu consigo cavar poço em areia? Então, eu não consigo. Então, caso eu tenha um solo granular, eu devo utilizar revestimentos metálicos ou de concreto moldado em loco, que atenderia o cronograma da obra mais apertado, claro, que seria o revestimento metálico. Então, antes da abertura da base, o consultor geotécnico da obra deverá verificar se a escavação deve continuar. E a geometria da abertura da base também deve ser validada pelo consultor geotécnico. Ou seja, nós temos aqui um tubulão com escavação manual, nós temos a escavação mecanizada do fuste com revestimento metálico, e nós temos a escavação mecanizada do fuste com ou sem revestimento, e nós temos a escavação manual com revestimento de concreto moldado em loco. Então aqui nós temos os 2 tipos de tubulão, sendo que o tubulão ar comprimido ele está aqui com o fuste. O tubulão, a gente na próxima aula, onde a gente vai ver fundação profunda, ele será visto melhor. Inclusive, existem alguns vídeos muito interessantes a respeito.